Ei, gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 19 de maio de 2019. 19 de 2019. Por ser domingo, é um dia que muitas pessoas acabam indo na igreja para poder se reabastecer, para ter um encontro com Deus, para poder viver uma vida plena. E eu comecei o vídeo com essa figurinha, que fala que a pessoa passa a semana toda fazendo maldade e chega no domingo, ela vai para a igreja e pede perdão por tudo que ela fez. O Freud, quando construiu a teoria dele, tanto que as pessoas falavam na época que ele construiu, que a psicanálise era uma religião, era uma meta-religião, uma metafísica. E ele não, ele quis implantar a metapsicologia e hoje a gente já sabe que a psicanálise já é ciência. Então eu separei alguns livros aqui desse autor que eu gosto muito, Charles Swindoll. Então, esse autor, esse é o primeiro livro que eu comprei do Charles Swindoll. Deixa eu ver o ano que tem aqui. Em 2016. Mentira, em 96, quando meu filho tinha 6 aninhos. Foi o primeiro livro que fala Eu, um servo. E depois eu comprei essa série aqui, ó. Depois vocês printam aqui pra ver. Aí o autor é Charles Swindoll. Swindoll com S. Então tem Jesus, Davi, Jó, José, Paulo, Esther, Elias e Moisés. Ele fez de cada livro um herói da fé. E ele começou, os heróis da fé, ele começou com Jesus. Depois ele fala, os livros que eu tenho do Charles Swindoll, Firme Seus Valores, Ria-se de Novo, Sobre o Estresse, esse aqui, ó, Nunca é Tarde para um Novo Começo, Como Superar o Estresse, Através as Trevas e o Amanhecer, A Noiva de Cristo e o Despertar da Graça. São os livros que eu tenho do Charles Swindoll, porque eles ficam aqui embaixo, a minha parte dos livros da metafísica fica aqui embaixo. Mas eu já senti vontade de fazer. E muitas pessoas chegam para mim e falam, eu não preciso de psicólogo, Jesus é meu psicólogo. Mas o psicólogo não é aquele que a gente só fala. Por isso que Jesus, ele não pode funcionar como psicólogo, porque ele não devolve com perguntas. E o psicólogo, o psicanalista, principalmente o psicanalista, ele devolve as questões com perguntas. Ele devolve para você refletir sobre o que você tem feito com a sua vida. Então, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, é um excelente livro. Não estou desqualificando o livro, não. Excelente. Mas eu penso que Deus não vai mandar mais anjos na terra para poder nos confrontar. E eu gosto muito de uma frase, que eu não sei de quem é o autor, que fala, se Deus manda pessoas disfarçadas de anjos na terra para poder nos edificar. E eu penso que quando Deus abriu a mente do homem, em 1896, quando Freud começa a falar de psicanálise e também a psicologia, que também nasce no século retrasado, no século 19, que é o século retrasado, a psicologia e a psicanálise, elas nascem naquele século. No Brasil, a psicologia foi implantada pelo MEC nos anos 60, então a psicologia é muito recente, que ela se tornou uma graduação do MEC. E o psicanalista é aquele que se forma depois de qualquer graduação. Eu estou fazendo um paralelo entre a psicanálise e a religião, mas não tem nada a ver. A psicanálise com a religião não tem nada a ver. Eu estou usando hoje para falar, porque é domingo, e eu vejo tantas pessoas aproveitando o domingo para poder ser boas, mas eu penso que a gente tem que ser boa de segunda a segunda, do primeiro dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, sem produzir a famosa culpa do superego, essa angústia que vem produzida do superego, principalmente quando nós não temos a bondade intrínseca dentro da gente, porque o ser humano não nasce com a bondade não é no instinto, não é id, não é estrutural, ela é construída, como o amor de mãe também não é instintivo, o amor de mãe é algo que você decide, o amor não é uma decisão, sabe, apesar de Deus falar que nós temos 4 tipos de amores, o amor ágape, que é o amor dele para com a gente, o amor strong, o amor filéu, e o amor eros, que é aquele dos relacionamentos sexuais, vem da Grécia, esse tipo de amores. Mas hoje eu queria falar para vocês quantas pessoas que hoje frequentam igrejas estão feridas em nome de Deus, Deus com D minúsculo, feridas porque o mundo se tornou, Deus se tornou um produto que vende fácil, que nem paga imposto, as igrejas não pagam imposto, mas também não tem nada contra isso. Eu prefiro que abra-se milhões de igrejas do que milhares de bailes funks que gera agressividade, porque aquela agressividade, o instinto da agressividade está dentro da gente. A gente tem que usar o instinto da agressividade para uma coisa boa, não para coisa ruim. É o instinto da agressividade que faz a gente trabalhar, é o instinto da agressividade que faz a gente querer malhar, faz a gente querer
ser feliz, faz a gente estudar, é o instinto da agressividade. E o instinto sexual faz a gente querer se juntar em laços familiares e procriar e fazer a espécie humana chegar até aqui. Então, eu vou ler para vocês algo que hoje eu postei no Instagram, porque hoje é domingo, 19 de maio de 2019, e eu postei uma frase espetacular que eu acho do Abraham Lincoln. Pode se enganar todos por algum tempo. Pode se enganar alguns por pouco tempo. Mas não pode se enganar todos por muito tempo. Então, a gente está vivendo um mundo muito complexo. Que as pessoas tendem a viver esse narcisismo. E psicopata é só 4% da população. A gente tem que entender que nós só somos 96% da população que tem empatia. Só 4% não tem empatia. Então nós somos muito mais pessoas que são aquelas construídas com empatia do que os 4% os antissociais, o psicopata, os sociopatas do DSM, que tá ali, mas eu não vou mostrar para não mover a câmera. Então, nós precisamos entender que por mais que a sociedade tenha traço narcisista, tem muito mais pessoas boas que construíram a bondade. Então, o bom tem que se levantar, senão o mal prevalece. Então, Abraham Lincoln fala, pode se enganar todos por algum tempo. Pode se enganar alguns por pouco tempo, mas não pode se enganar todos todo o tempo. Muitas máscaras estão caindo no Brasil que a gente está vivendo. Vou ficar aqui de lado para vocês poderem printar depois os livros do Charles Swindoll. E eu gosto demais da Madre Teresa de Calcutá. Essa mulher pequena, guerreira, com 1,50 m, que liberta Calcutá. Calcutá era oprimida e ela conseguiu libertar usando a metafísica, usando a inteligência emocional, usando a proatividade, usando... Ela e Gandhi, né, Calcutá era na Índia, né, na Índia, e Gandhi também, Mahatma Gandhi, esse advogado que renunciou a vida dele para libertar a Índia. Então, eu gosto desse poema dela e eu vou ler para vocês. Não trate as pessoas tão mal como elas são. Trate-as tão bem quanto você é. Então o bem emana da gente. A gente não pode se contaminar pelo mal e continuar fazendo maldade. A bondade tem que emanar da gente. E uma outra coisa da Madre Teresa de Calcutá, ela fala no a si mesmo. Eu acho que todo mundo conhece esse poema dela, a si mesmo, mas eu vou deixar ele aqui para vocês, porque eu adoro e eu postei hoje lá no meu Insta. E ele faz parte até dos poemas que eu mando quando os alunos, quando as minhas assessoras recebem informações dos cursos do meu instituto, eu mando ele. Porque a minha intenção é divulgar, impressionar, é fazer o amor circular. Eu penso que a corrente do bem tem que circular. Então ela fala assim, a si mesmo. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoa a si mesmo. Nós temos que lembrar que perdão é uma atitude que você não precisa estar convivendo com a gente que te magoou, que te oprimiu. Eu já fiz um vídeo anterior que eu falo o que é perdão. Eu dou as 5 características do perdão. É perdoar para você esquecer. Você não precisa carregar a pessoa dentro de você, mas você não precisa conviver com a pessoa. Então, repetindo, a si mesmo. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoa a si mesmo. Se você é gentil e as pessoas podem acusar de interessá-lo, seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja que no final de contas, é tudo entre você e Deus, e nunca entre você e as pessoas. Então, a minha declaração de hoje é para vocês, vou parafrasear a Madre Teresa de Calcutá. Perdoe a si mesmo, mesmo se você foi machucado. Você não precisa conviver com a pessoa que te machucou. Você pode deixar de conviver, porque a pessoa pode não ter mudado, ela vai continuar te machucando. Mas você tem que perdoar essas mães narcisistas, os pais narcisistas, os irmãos narcisistas, os amigos narcisistas. Aproveite e vem fazer o curso de mães narcisistas, pessoas narcisistas no dia 26 de junho. Então, perdoe as pessoas a si mesmo. Seja gentil a si mesmo. Vença a si mesmo.
Construa a si mesmo. Seja honesto e franco a si mesmo. Seja feliz a si mesmo. Faça o bem a si mesmo. Dê o melhor de você a si mesmo. Porque no final de contas, tudo é entre você e Deus, nunca é entre você e as pessoas. Então eu deixo para vocês aqui algo metafísico, algo que eu acredito. Eu sou cristã, eu acredito que Jesus dividiu a contagem do tempo no mundo ocidental. Eu acredito que ele é o Messias, mas eu acredito também que a gente planta e colhe. Tudo que você planta, você colhe. A minha vida é uma semeadura. Quando eu gravo esse vídeo aqui no meu escritório, vendo o mar ali na frente, eu estou vendo a ilha de frente da minha casa, porque a Ilha de Vitória é uma ilha cercada de várias ilhas. E eu morava no arquipélago, um balneário que era de classe C e D. Hoje eu moro num balneário de classe A e B. Então isso é porque é assim mesmo. E eu era a pessoa mais fracassada da minha família nos meus 20, 21, 22 anos, porque custou eu ter as coisas, porque sempre que meu pai falava, Cássia, para de filosofar, eu sempre tive esse pensamento filosófico, esse pensamento de ajudar os outros. Eu amo ser psicóloga e hoje eu ganho para fazer o que eu amo, aquilo que Confúcio falou. Escolhe algo que você ama, que você nunca vai trabalhar. E eu verdadeiramente trabalho com o que eu amo. E para mim não é tripalho, não é 3 paus. Eu amo ajudar as pessoas. E eu ainda ganho, e Deus tem me recompensado e ganhar muito bem, porque é o valor de tanto que eu estudo. Então, muitas pessoas estão feridas em nome de Deus, porque muitas pessoas acreditam que elas só precisam de Jesus para ser o psicólogo delas. Então eu deixo aqui para vocês o seguinte: às vezes a gente tem que procurar um psicanalista, um psicólogo, para a gente chorar nossas dores, porque a dor chorada e dividida com a pessoa certa, que sabe acolher a sua dor, é uma dor que vai reverberar e vai sair de você e vai se tornar resiliência. Muitas pessoas estão chorando com as pessoas erradas, e aí eu gosto de usar sempre que a gente tem que chorar debaixo de um pé de amora. E esse pé de amora pode ser um psicanalista, um terapeuta familiar, um psicólogo, uma pessoa que trabalha com ajuda terapêutica, tantos padres, tantos pastores, tantos líderes budistas bons, porque não existe só pessoas más. É óbvio que no meio das lideranças tem muitos psicopatas, na política tem muito psicopata, nas religiões tem muito psicopata, mas não esqueça jamais que é só 4% da população que tem total ausência de empatia. Nós estamos vivendo uma era narcisista, mas essas pessoas têm uma empatia fraca. Tem o livro de narcisismo, tá lá, não tá aqui não, porque eu tô estudando ele para aula que eu vou dar de narcisismo. Mas tem um livro aqui, os livros do Alexandre Lauer. Aqui são os livros do Alexandre Lauer. Então aqui eu vou mostrar para vocês os livros que eu separei hoje do Charles Swindoll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 livros que eu tenho, que eu comecei a comprar em 92, 93, 94, porque eu estava atrás de uma resposta para ajudar as pessoas. Primeiro, eu procurei nas igrejas essas respostas e não achei. Depois eu procurei no mundo do psiquismo, dos aparelhos psíquicos dos seres humanos, da neurociência, e hoje eu tenho achado as respostas. Porque eu tenho achado aquilo que a neurociência fala muito. O nosso cérebro é límbico, ele é neocórtex e ele é o cérebro reptiliano. Então a gente vem do réptil pro límbico, que são as emoções que os mamíferos, todos os mamíferos têm, para finalmente chegar na evolução, na linguagem, naqueles 4 lobos que estão no nosso cérebro. O occipital, que aqui atrás fala da visão, parietal da sintonia fina, o temporal, que é da audição, e o frontal, que fala onde está tudo, onde estão nossas conexões. E o cérebro não é dividido. Nós não temos cérebro dividido. Apesar dele ter um corpo caloso no meio, ele funciona por conexões neurais. Não existe o cérebro direito e esquerdo. Isso é mito, hemisfério direito e cérebro. Isso é mito, como o mito da linguagem, da área de Broca. Hoje, várias áreas do cérebro têm área de linguagem. Então, a neurociência, por incrível, é a neurociência que tem explicado para mim mais ainda da metafísica. Tem me mostrado mais que a bondade é construída. Então, eu desejo a vocês uma feliz vida, que vocês realmente tenham uma feliz vida, que vocês batalhem pela vida de vocês, que vocês queiram fazer as coisas diferentes, porque quanto mais diferente a gente faz as coisas, mais a gente é feliz. E eu desejo para vocês que Jesus seja seu maior psicólogo, mas que você tenha coragem de procurar uma pessoa que você confia, para você não continuar mais ferida em nome de Deus. Porque não adianta, tantas pessoas estão ferindo a gente. Homens são instrumentos para ferir a gente, mas a gente também tem homens
homens e mulheres que eu tô falando, que são instrumento para nos sarar. Então, tem um livro que eu gosto muito, Cura Interior, do Fábio Damasceno, um médico psiquiatra que acredita na metafísica. E esse livro, no início da minha caminhada, nessa caminhada que eu tenho de 28 anos, desde que meu filho nasceu, para entender como formar um belo ser humano, porque o meu desejo sempre foi fazer de Lorenzo uma pessoa melhor do que eu. E eu acho que eu tenho conseguido. Então eu desejo a vocês uma feliz vida, um feliz domingo, mas que você seja bom hoje na igreja, mas que você seja bom quando você sair da igreja, na sua casa, porque é dentro de casa que a gente é realmente quem a gente é. E não é fora, porque fora é fácil ser bom. Se você for bom para seu filho, para seus pais, para seus irmãos, para seu cônjuge, se você for bom para as pessoas que te procuram, aí sim a vida valeu a pena. E a vida que vale a pena viver é uma vida de paz, de plenitude. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida. Beijo no coração e para vocês eu desejo que vocês se tornem uma pessoa capaz de servir o outro. E esse livro, ó, desde 96 eu tenho